Arcano 9. O eremita. Descrição da lâmina. Neste arcano encontramos nas águas da vida uma lua que sobe. Na parte mediana um ancião ermitão em atitude de avançar sustentando em sua mão esquerda a lâmpada que lhe assinala o caminho, é a lâmpada de Hermes, a sabedoria. Com sua mão direita se apoia no bastão dos patriarcas, que representa a coluna espinhal com suas 7 igrejas. O ermitão, prudente e sábio, está envolto no manto protetor de Apolônio que simboliza a prudência. Por trás encontra-se a palmeira da vitória. Na parte superior um sol que ilumina com 3 raios indicando as 3 forças primárias que baixam para unir-se com a lua. A lua sobe e o sol desce, indicando que necessitamos transformar a lua em sol por meio da transmutação, converter, com o arcano Zef, os corpos lunares em solares. O arcano N9 indica claramente as 9 esferas dos infernos atômicos da natureza e as 9 esferas dos 9 céus. Este arcano também assinala os 9 planetas representados nas 9 esferas do planeta Terra. O iniciado tem que baixar as 9 esferas submergidas, para depois ganhar os 9 céus correspondentes a cada planeta. Significado esotérico do arcano. O arcano número 9 é o ermitão, a solidão. Este arcano de uma forma mais elevada é a 9ª esfera, o sexo. O descenso à 9ª esfera era, nos templos antigos, a prova máxima para a suprema dignidade do hierofante. Hermes, Buda, Jesus Cristo, Zoroastro, Dante, etc., e muitos outros grandes iniciados, tiveram que passar pela prova máxima, baixar a 9ª esfera, para trabalhar com o fogo e água, origem de mundos, bestas, homens e deuses. Toda autêntica iniciação branca começa por aí. Na 9ª esfera ou 9º estrato da Terra, no centro da Terra, no próprio coração da Terra se encontra resplandecente o símbolo do infinito. Este símbolo tem a forma de um 8. O símbolo é o Santo 8. Neste símbolo se encontram representados o coração, cérebro e sexo do gênio da Terra. O nome secreto desse gênio é Chagão. O Zohar nos adverte enfaticamente que no fundo do abismo vive o Adam Protoplastos, o princípio diferenciador das almas. Com esse princípio temos que disputar-nos em luta de morte. A luta é terrível, cérebro contra sexo e sexo contra cérebro, e o que mais terrível e o que é mais doloroso é aquela de coração contra coração. É óbvio que todas as forças giram sobre a base do Santo 8, nos seres humanos. Aquele que quiser entrar na cidade das 9 portas mencionadas no Bhagavad Gita, deve resolver baixar a frágua acessa de Vulcano. No organismo humano, a 9ª esfera é o sexo, aquele que quiser se autorrealizar tem que descer a 9ª esfera para trabalhar com a água e o fogo, para chegar ao segundo nascimento. Na 9ª esfera, encontra-se a frágua acesa de Vulcano, o sexo. Ali baixa Marte para reavivar sua espada flamígera e conquistar o coração da Vênus, iniciação venusta, Hércules para limpar os estábulos de Algés, os baixos fundos animais, Perseu para cortar a cabeça da Medusa, o eu psicológico ou o Adão terrenal, com sua espada, e essa cabeça semeada de serpentes. O estudante esotérico tem que entregá-la a Minerva, a deusa da sabedoria. 9 meses permanece o feto dentro do ventre materno e 9 idades são necessárias no ventre de Rhea, Tonantsin, Cibeles, ou seja, a mãe natura, para que nasça uma humanidade planetária. Assim também é óbvio que temos que descer a 9ª esfera para poder gerar e lograr esse segundo nascimento. Jesus disse a Nicodemos: é necessário que nasças de novo para que possas entrar no reino dos céus.
Isto quer dizer fabricar os corpos solares. Ninguém pode fabricar os corpos solares e somente se consegue transmutando a energia criadora. Na teogonia egípcia estão representados esses corpos solares com o sarro egípcio. Ninguém tem direito a sentar-se à mesa dos anjos se não está vestido com os corpos solares. Temos que fabricar o Tossoma Eliaquam, o corpo de ouro do homem solar. Está escrito que, estreito é o caminho que conduz à luz. Aquele que queira seguir o caminho, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Os 3 fatores da revolução da consciência: morrer, nascer e sacrifício. Aquele que queira se autorrealizar deve estar disposto a renunciar a tudo: riquezas, honras, paz, prestígio, deve dar seu próprio sangue. Deve ter um centro de gravidade, um centro de consciência permanente. Todos os seres humanos não somos mais que máquinas manejadas por nossos eus. O ego é plural, estamos colocados em uma situação desvantajosa. Isto significa super esforços e matar o eu. Esse ego é o Mefistófeles, é a raiz de todos os nossos sofrimentos, dores, vive em função de seu próprio condicionamento. Devemos reduzir-lhe a poeira cósmica para ter uma consciência desperta, para poder ver a senda. Por saber se entende, ver, ouvir e apalpar as grandes realidades. Existe a necessidade de entender o que significa o fundo do abismo. Quando se diz baixar ao fundo do abismo, isso é real. Ao descer a 9ª esfera pela lei de concomitâncias ou de relações, nos colocamos em concordância com o organismo planetário em que vivemos. Aquele que trabalha na 9ª esfera desceu ao fundo de seu aspecto real. Se aquele que está trabalhando desencarna, veria que vive realmente nessa região. A 9ª esfera é o centro da Terra. Certamente o que despertou consciência seria quem se deu conta. Deve-se advertir ao neófito que na 9ª esfera existe a suprema dor, como o disse Dante na Divina Comédia: nos condenados até suas lágrimas se coagularão em seus olhos, a outros as águas lhes sobem até os órgãos criadores. Temos que saber entender, temos que saber aprender a sofrer, a ser resignados. Os que assim não são fracassam. É como um ex-abrupto, algo paradoxal querer encontrar felicidade na 9ª esfera. Seria absurdo, é que a autorrealização íntima custa, tem um preço, talvez a própria vida. Por acaso Irã Abif não foi assassinado e o buscaram 27 mestres, que, somados cabalisticamente, são 2 mais 7 igual 9. Na 9ª esfera, há grandes dores até que ao fim chega-se ao segundo nascimento. Quando Jesus disse a Nicodemos que tinha que nascer de novo, ele não entendeu. Jesus sim conhecia o grande mistério. E alguém saíram alguma vez da 9ª esfera? Sim, quando se alcançar o segundo nascimento. Depois de ter criado o Tossoma Eliaquam na forja dos Ciclopes, o sexo, teve então de passar por um tempo de profundas reflexões. Na residência do amor, no templo dos 2 vezes nascidos, encontrei a outros irmãos e irmãs que também tinham trabalhado intensamente na frágua acesa de Vulcano, o sexo. Todos eles resplandeciam gloriosamente entre os divinais encantos indescritíveis da Sexta-feira Santa. Reunimos-nos para comentar as lutas e penas. Havíamos saído vitoriosos. Mas tudo isto é o princípio dos princípios e fundamento dos fundamentos. Há algo mais sobre isto e é necessário que vocês vão sendo informados. Se 2 vezes nascido ou alguém que chegou ao adeptado tentasse chegar ao estado angélico, teria que baixar outra vez ao poço profundo do universo, a 9ª esfera, e terminado o trabalho subir pela escada de Lúcifer, para alcançar o estado angélico. Se quisesse ser um arcanjo, ou principado, ou trono, ou querubim, teria que fazer o mesmo, baixar para logo subir.
Devemos entender e distinguir entre o que é uma queda e o que é uma baixada. Aquele que já foi decapitado não pode ser recapitado. Em véspera de entrar no absoluto se tem que baixar a nona esfera. Quando se chega ao segundo nascimento, fica-se proibido do sexo, já não se usa o sexo porque se quer, porém se recebe a ordem da Branca Irmandade, a ordem sagrada, ou do Pai que está em segredo e se ordena baixar ao poço do abismo, deve-se obedecer. Isto não é prazer mas sim dor, sacrifício. Pela escada luciférica deve-se baixar e deve-se sofrer. Necessitamos fazer-nos mestres tanto das forças superiores como inferiores. O Pai que está em segredo ordena o que se deve fazer, só recebendo uma ordem se baixa. Só perde seus graus iniciáticos aquele que cai, não aquele que baixou. Concluindo-se o trabalho recebe-se as ordens e já não se faz uso do sexo de forma caprichosa, é o Pai dono deste ato, e do Pai tem que vir a ordem. O sexo não pertence a nós senão ao Pai. A lei do Leviatã é a daquele maçom que já passou todos os trabalhos ou graus esotéricos e, como já foi decapitado, não pode ser recapitado, não pode receber dano, nem de cima nem de baixo, vivem em sintonia com a lei, com a grande lei. Este é o conhecimento superior da maçonaria esotérica. Primeiro faz sua vontade caprichosa. Depois tem que fazer a vontade do Pai. Quando já não tem ego, desaparece a maldade e só sabe fazer a vontade do Pai. Ele é nosso verdadeiro ser, é o ancião dos dias, está mais além do Atman. Quando ele ordena, suas ordens devem ser cumpridas. A pessoa se libera da nona esfera quando se converte em um Paramarthasatya, habitante do absoluto, então se submerge na felicidade abstrata. Porém, antes de ir além, haverá uma humilhação, a pessoa necessita tornar a baixar, de outro modo viola a lei de Leviatã, o selo de Salomão. No Apocalipse da Santa Bíblia também encontramos os mistérios da nona esfera, e aqui o número dos assinalados, 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Somando cabalisticamente os números entre si, teremos o número 9, 1 mais 4 mais 4 igual 9. 9 é a nona esfera, o sexo. Só serão salvos os que chegarem à castidade absoluta. Depois olhei, e eis que aqui o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que tinham o nome dele e de seu pai escrito na fronte. O Monte Sião são os mundos superiores, as cifras são uma quantidade simbólica e cabalística, decompõem-se assim, 1 mais 4 mais 4 igual 9, o sexo. Só com o grande arcano podemos ser salvos e receber o nome do Pai na fronte. O povo de Sião é o povo espiritual de Deus. Este povo está formado por todos aqueles que praticam magia sexual, povo de castidade. Referente à Nova Jerusalém, diz, e mediu seu muro, 144 covados, de medida de homem, a qual é de anjo. 144 igual 9, o sexo. O 9 é medida de homem, a qual é anjo. 9 meses permanecemos no ventre materno. Só na nona esfera pode nascer o Filho do Homem, não se conheceu jamais anjo que não tenha nascido da nona esfera. Aquele que queira encarnar ao Cristo tem que baixar a nona esfera. Aquele que queira dissolver o eu deve baixar a nona esfera. A nona esfera é o Sanctum Regnum da onipotência divina do terceiro Logos. Na nona esfera encontramos a frágua acesa de Vulcano. Todo iniciante que trabalha na grande obra, deve apoiar-se em seu báculo, iluminar-se com sua própria lâmpada, e envolver-se em seu manto sagrado. Todo iniciante deve ser prudente. Se queres encarnar o Cristo, sê como o limão, fuja da luxúria e do álcool, mata as mais íntimas raízes do desejo.
Abundam estudantes esoteristas que, equivocadamente, afirmam que há numerosos caminhos para chegar a Deus. Porém, o Divino Mestre Jesus disse: estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à luz, e são muito poucos os que o encontram. Se o estudante esotérico pesquisa pacientemente tudo o que são os 4 evangelhos, poderá comprovar por si mesmo que Jesus jamais disse isso de que haviam muitos caminhos. O adorável Salvador do mundo só falou de uma só porta estreita e de um só caminho, estreito e difícil. E essa porta é o sexo. E esse caminho é o sexo. Não há mais caminho para chegar a Deus. Nunca se conheceu jamais em toda a eternidade, profeta algum conheceu outra porta fora do sexo. Alguns estudantes esotéricos equivocados, confusos, errados, se opõem a estes ensinamentos e afirmam que Pitágoras, Zoroastro, Jesus e outros iniciados eram celibatários, e dizem que jamais tiveram mulheres. Em todos os templos de mistérios existiam vestais sagradas. Os materialistas, os irrespeitosos, os mal-intencionados, arbitrariamente pretenderão chamá-las de prostitutas sagradas. Contudo, essas vestais eram verdadeiramente virgens iniciadas. Virgens esotéricas, ainda que seus corpos já não fossem fisiologicamente de virgens. Os iniciados do templo, Pitágoras, Zoroastro, Jesus Cristo e aqueles iniciados antigos, sem exceção, realmente praticaram o arcano ZF com as vestais do templo. Só na frágua acessa de Vulcano, esses grandes iniciados puderam conter suas armas e conquistar o coração de Vênus.